Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu não sei como é que está o mundo, se vamos ter uma terceira guerra mundial. Para tudo que parece o que das notícias é só isso que estão falando, né? Até esqueceram dos assuntos de política do Brasil, né? Principalmente do problema aí com questão a condenação do Bolsonaro, que parece que ele não está nada bem, né? Mas a gente vai ter que deixar isso para lá porque o mundo está acabando literalmente e de alguma forma está mexendo com as pessoas. Eu acho que eu lembro muito isso quando foi a última vez que foi a guerra no Iraque, né? Vocês lembram que os Estados Unidos, com o George Bush, eles lançaram um migué que lá tinha uma bomba de destruição em massa, que era uma mentira, e destruíram o Iraque, né? Em prol da democracia americana daqui dos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos já faz bastante tempo, faz quase 20 anos, e assim, um pouco depois disso tudo, né, depois dessa guerra. E tinha ainda a guerra do Afeganistão, tinha Obama, tinha todo mundo, toda essa gente, e enfim, né? E aparentemente os Estados Unidos não ganham nenhuma guerra, né? Você sabe que eles sempre têm esse ar de tipo, ganhamos uma guerra, mas não ganham nenhuma guerra, eles só vão lá, se metem no país, no país do outro, na política do outro país, na sua soberania, mas eles não trazem nada de bom, né, de positivo para aquele país, né? Eles acham que tem essa ideia, que eles vendem essa ideia de libertação, mas no fundo eles deixam lá rastros de destruições e de destruição, até rimou. Porque real isso é factível, é materialístico. Enfim, essa situação de Israel, a gente sabe muito bem a questão do primeiro-ministro de Israel, né, que ele já está fazendo genocídio em Gaza, ele já tem essa limpeza étnica acontecendo por lá, mas a gente esquece de algumas coisas que aconteceram um pouco antes disso, dessa coisa do foco de Gaza agora, dessa coisa terrível que está acontecendo lá, que está acontecendo também em outros lugares na Palestina, não só em Gaza. Eles tiram muito a mídia, porque o foco todo mesmo de Haas está sendo tirado agora, nesse momento, com o novo pronunciamento deles de ataque ao Irã, supostamente porque eles têm uma bomba, ou pelo menos estão tentando enriquecer urânio para ter uma bomba. Provavelmente eles devem ter alguma coisa desse tipo, mas Israel, o sujo falando do mal lavado, ele também tem, né? Mas ele não assinou o tratado, já o Irã assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares, e a gente sabe que o deterrimento, que a gente chama aqui em determinado, não sei como falar em português, mas essa coisa de contenção, de gerar medo nas outras nações que são inimigas, né? Então, se você tem nenhuma nação se mete com você. Aparentemente, Israel tem, tá tudo certo, mesmo sendo de maneira totalmente ilegal e escondida, eles têm também. A gente não sabe onde tá, provavelmente tá bem escondida, mas eles enriquecem o urânio deles de alguma maneira. Né? Enfim, eles atacaram o Irã, sendo que eles também têm, e o que aconteceu dos desdobramentos, aparentemente o Trump no começo não queria essa guerra, ele não queria nada que acontecesse, ele não queria enfim, se meter em uma guerra, até porque ele nunca foi um presidente, teoricamente, né, entre muitas aspas, de uma ação contundente com uma guerra, um conflito, porque ele se dizia um presidente de negociação de mesa, né? Mas a gente sabe que ele é um cara muito fraco como presidente, uma pessoa totalmente unfit, que não é uma pessoa adequada para o cargo, tanto diplomático quanto de guerras, e a gente sabe que os outros presidentes também são bem questionáveis, mas a questão é de que eles estavam em tratado, e, enfim, o ministro dele, do Pentágono, o Hersget, ele afirmou de que está tudo sendo feito correndo da melhor forma possível, né? Que eles atacam e saem correndo, né? Aquela coisa, você joga o problema e sai correndo. Enfim, a gente sabe que os Estados Unidos só vai ser realmente tratado como inimigo, né, do Irã, porque por enquanto o Irã está meio neutro com relação aos Estados Unidos, eles estão correndo muito em cima de Israel, porque Israel que começou com tudo isso, então eles não querem se meter ainda com os Estados Unidos, se bem que eles podem bombardear sim postos dos Estados Unidos no Oriente Médio, isso pode acontecer, já que eles estão longe daqui dos Estados Unidos, então eles podem atacar
pontos logísticos de lá. Isso também a China também sabe, que ela também sempre se manifestou contra os ataques, e a China se mantém neutra, mas tentando resolver de forma interna e diplomática, assim como a Rússia também, que está tentando fazer isso. Eles vão fazer agora aqui nas Nações Unidas uma votação que a gente sabe que vai ter veto dos Estados Unidos, porque eles não querem acabar com guerra em nenhum lugar, e acham que Israel é uma vítima total, né? Bombardear hospitais, lugares enfim, de pesquisa, e que eles são as vítimas do mundo, enquanto que os outros, né, estão morrendo aos milhares em Gaza, e literalmente eles não são as vítimas, são todos terroristas, até mesmo as crianças que nem chegaram a nascer. Então, assim, para falar sobre essa questão, então o Donald Trump, ele se mantém sempre nessa gangorra: estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora. E a questão é que eles estão sendo bem inteligentes no Irã, no sentido de que, ok, então tá, o nosso parlamento decidiu fechar o Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é um pequeno estreito que tem ali na parte peninsular deles, né? Localizada no Irã, entre o Irã e o Omã, e essa região é bastante petrolífera. Ela extrai 20% do petróleo do mundo cru, e de gás a cerca de 30% do mundo também, ou seja, vai prejudicar muitas economias a médio e longo prazo, como China e outros lugares, que a gente vai começar a sentir se realmente fechar esse estreito, onde se tira o maior produto de barris, né? Cerca de 30 bilhões eles ganham, o Irã, com essas vendas de barris de petróleo cru e de gás. E aí fica complicado até para o Irã, né? Mas o Irã, ou seja, eles não estão ligando, porque eles têm mais de um ano de guerra para continuar, se quiserem, mas eles não querem, eles gostariam de ter mesmo um cessar-fogo, coisa que Israel não parece querer, porque o Netanyahu, com medo da dissolução do Congresso dele, de perder o seu posto como primeiro-ministro, ele realmente começou uma nova guerra para tirar primeiro o foco de Gaza e também tirar a sua possibilidade de ser preso, né? Aparentemente, a família dele, ouvi em boca pequena, que andou nessas sirenes que ocorrem em Israel, onde eles têm que ir para dentro de bunkers, né, de lugares seguros, antibombas, né? Parece que apanharam, não sei se é verdade, porque muita coisa falam, mas eles não mostram, porque eles escondem isso da mídia também, sendo que a mídia israelense ou internacional está sendo bastante vedada das coisas que acontecem lá, das tragédias das bombas, né? Que aconteceram em Tel Aviv, principalmente em Haifa, enfim. Então, eles estão bastante temerosos com a propaganda, com isso daí, e ao mesmo tempo eles querem mostrar para se dizerem que são as vítimas, né, para roubarem o lugar da população de Gaza, né. E o que eu posso falar para vocês, então, sobre esse problema econômico, se esse Estreito de Hormuz fechar, né, os Estados Unidos, no caso aqui, a política dos Estados Unidos toda, né, no nosso parlamento, aqui no nosso Congresso, tanto da extrema esquerda, com a AOC, Turner, Bernie Sanders e outros políticos estão contra, obviamente, estão condenando o que Israel fez. E do lado da extrema direita aqui, com a Garner e outros, estão também contra, porque eles não aprovaram qualquer outra modificação, qualquer outro papel para dizer, porque de acordo com a Constituição, o parlamento deve decidir se haverá uma guerra ou não. Não é uma escolha do presidente Trump de forma unilateral. Então, eles estão bastante insatisfeitos com o Donald Trump, tanto da ala dele, governista, quanto a ala opositora extrema. Então, a gente sabe que a extrema-esquerda aqui não tem voz nenhuma, mas eles existem e eles estão dentro maioria no Partido Democrático, que é o único que aceita, digamos assim, eles estarem embaixo dessa asa, sendo que eles são bem questionáveis para dizer que são extrema-esquerda, mas para eles aqui é considerado extrema-esquerda. Vamos supor que eles, para nós aqui, seriam PSOL, PT, mas para eles aqui é extrema-esquerda, né? Vamos dizer assim que, então, o que acontece? Vamos planificar a situação. Israel faz algum tempo já está atacando a Síria, faz bastante tempo. Vocês sabem, vocês lembram, em torno de 2012, 2014, para dizer a verdade, para aí mais para frente, começou a ter aquele conflito grande na Síria, sim,
e a gente sabe, né, eram considerados terroristas. Hoje o novo líder da Síria era um terrorista, para agora o Trump acha que ele fez a barba, agora ele é um líder, né? Então eles trocaram. Estados Unidos troca totalmente. Estados Unidos faz os terroristas, depois tira os terroristas. É incrível, né? Eu acho que se o Bin Laden também tivesse feito a barba, acho que não seria mais um terrorista. Mas com relação à Síria, para falar sério, ela foi bastante aniquilada. Ou seja, ela teve bastante vácuo, né, de poder, e aí com a saída do Assad, com a entrada desse novo governante que está lá, que agora não é mais terrorista para o Donald Trump, ele é um presidente, então o que acontece? Eles têm o sistema aéreo liberado para que Israel voe e fique livre, porque antes a gente sabe que ele tinha um bloqueio, assim como outros lugares, e agora eles estão livres para poder atacar o Irã, porque não tem mais bloqueio na Síria. E enfraqueceram o Hezbollah com os pagers, vocês lembram dos pagers que foram bombardeando o Líbano, né? E matando, ferindo civis, que não tinham nada a ver com isso, e inclusive líderes do Hezbollah. E também o Hamas está sendo bastante enfraquecido, vocês todos sabem, por causa do conflito, ou do genocídio, ou da guerra, como vocês quiserem dar o nome. Então, por que eu estou falando do Hamas e do Hezbollah? Porque são os dois grupos maiores, digamos assim, que o Irã tinha como aliados, inclusive o Hezbollah é criação de lá, né? É um partido que é considerado terrorista por Israel, mais, digamos assim, de função de libertação islâmica. Então, o que acontece? Eles eram um braço que poderia conter Israel, entende? Então, sem eles no jogo, por enquanto, o Irã ainda não está se dispondo deles, e do Hamas e a Síria liberada, Israel tem todo o espaço territorial para poder fazer o que quiser no Oriente Médio. Esse foi um jogo jogado muito bem feito de Israel e articulado a longo prazo, ou seja, Netanyahu aproveitou a oportunidade para agir nessa circunstância. É uma guerra assimétrica, a gente sabe que o Irã é que está perdendo, apesar de eles terem mais armamentos e tudo mais, os Estados Unidos ajuda muito Israel, então é uma guerra desigual. Os Estados Unidos ajuda também, inclusive, na logística tecnológica de Israel, então Israel tem a tecnologia, vamos supor, superior ao Irã, ao que a gente sabe. O Irã tem hackers e tudo, mas não é o suficiente para combater Israel, porque Israel já está mais desenvolvido nessa parte, então eles conseguem controlar muita parte de voo, muita parte de domo de ferro, que está sendo enfraquecido e não vai durar muito. Então, ou seja, Israel está com os dias contados se não tiver a ajuda dos Estados Unidos, tanto de dinheiro quanto de armamento, né, para destruir mais, além das 3 localidades que o Trump acabou dizendo que implodiu e tal, e que pode correr um risco muito sério. Como vocês lembram de Chernobyl, é possível que o Irã também tenha vazamentos atômicos né, no caso, vazamentos de rádio, né, e tudo mais, por conta desses ataques. A gente não sabe, né, a gente lembra de Fukushima, que foi o mais recente no Japão, e isso foi com energia atômica, né, então a gente não sabe se eles, com essa coisa de atacar lugares logísticos de energia nuclear, não possa haver um problema humanitário na região, se bem que lá é bem cercado de montanhas, é mais complicado de tanto os Estados Unidos ou Israel. Israel e Estados Unidos não têm chance de lutar com o Irã na terra, eles perderiam duramente, apesar que eles têm tecnologia e tudo, porque o Irã em número é maior e os Estados Unidos não vai usar todo o seu contingente para lutar contra o Irã, uma guerra inútil, até porque o parlamento está contra, isso esquece. Isso o Donald Trump conseguiu com a força aérea que estava lá perto, lá no Catar, então é por isso que ele conseguiu fazer essa ação, mas ele não vai despender daqui para lá tão facilmente assim. Ele vai ter um tempo para pensar, como ele falou, 2 semanas, mas eu acho que o Donald Trump ele vai ter que pensar mais rápido, porque ele está tendo problemas com o Congresso. E a meta, então, é conseguir Israel acabar, aniquilar com o Irã, coisa que é um pouco ponto da carochinha, porque isso seria muito difícil, porque se o Irã agora perder o apoio de quase todo mundo, no caso, todo mundo está meio que neutro, não querendo a guerra, eles também, mas eles estão sendo atacados, então eles têm que contra-atacar. Pode ser que sim, o Paquistão, que tem uma bomba atômica também, mas não que eles vão usar a bomba atômica, mas que eles têm também armamento pesado, pode ajudar, sim, o Irã. Isso é uma coisa que a gente tem muito da Irmandade Islâmica, então isso pode acontecer na região, e a gente não pode menosprezar o Paquistão nesse caso, né? A gente sabe como eles enfrentam a Índia, isso é já centenário, né?
Então, eles afirmam aqui nos Estados Unidos, em Israel, que o Irã mentiu, né? Que o Irã estava dizendo que estava enriquecendo o urânio a 4% ao ano, sendo que eles estavam 60%. Isso que os dados que eles falam, porque a própria ministra, a Gobart, né? A ministra de Relações, eu acho que ela é ministra da área de logística militar e tudo mais, disse para o Trump que não, que para os jornalistas que não, que o Irã não tem nenhum planejamento de bomba atômica, já que o próprio Donald Trump disse numa outra entrevista, dizendo que o que ela falou não é verdade, que ele fala é a verdade, ou seja, que ele fala o que importa, o que ele falou o que importa é o que eu falo, não o que ela, então, ou seja, ele está indo contra as próprias pesquisas do governo que estão dizendo que o Irã não tem nada do que eles estão falando, ou seja, é uma desculpa para poder atacar, porque Israel viu que está tudo aberto para eles atacarem. Já é um inimigo de mais de 40 anos. Israel está sempre dizendo que lá nos Estados Unidos também que eles têm vontade de ter, eles estão fazendo, enriquecendo urânio, então estão se coçando para atacar, e o momento foi propício porque eles acabaram com, enfim, né, com o Hezbollah, um pouco deles enfraqueceu o Hamas e enfim, a Síria, que era o sonho dourado deles, para eles poderem ter um céu aberto para não serem barrados do ataque. Enfim, então, os Estados Unidos está ainda com essa bucha de canhão, tentando resolver essa situação, né? Ele vai tentar, de alguma maneira, resolver se vai continuar ou não. Acho que vai ser uma coisa de uma guerra mais localizada, não acredito que seja uma terceira guerra mundial ainda, né? Porque para isso teria que ser uma coisa mais dramática. Não descarta a possibilidade de uso de arma de bomba nuclear, até porque eles estão atacando usinas e lugares de produção, dizem eles, né? Então, que sabe que isso pode acontecer, um vazamento. Obviamente, se você ataca um lugar desses, mesmo seja profundamente na terra, isso pode acontecer. Não é impossível, vocês veem que acontece quando tem uma usina que tem uma fissão, né? Um buraco, uma coisa assim, pode acontecer. Imagina num bombardeio. Isso aí é até condenado pela ONU, a ONU está condenando tudo isso, mas aparentemente a ONU não serve de nada, até porque ela não ajudou os palestinos e não ajuda os palestinos em Gaza, então não vai ajudar o Irã. Isso aí negativo. O BRICS também não pode fazer nada, porque é um acordo econômico de ação da economia sul-global. Então, o que eles podem fazer é dar apoio, apoio, digamos assim, de empatia, mas não podem se meter muito, a não ser um pedido de paz entre os dois países, né? O próprio Trump, ele foi espertalhão, por quê? Porque ele saiu da guerra da Ucrânia, vocês lembram, né? Ele saiu xingando de tudo o Zelensky, por quê? Porque o Zelensky não é um campeão, não é um cara que ganhou a guerra, ele perdeu a guerra e só não quer dar o espólio para o Putin, e está continuando arrastando essa guerra por meses, né, anos. Então, o Trump saiu para que não leve esse título de que os Estados Unidos interveio numa guerra e perdeu mais uma guerra. Então, ele não quer ser o perdedor, e o único que apoiou ele foi o Biden, mas também já estava perdido, né? A gente sabe que não tem como ir contra o Putin. Enfim, o fecho dessa história toda, até eu me emociono porque é um pouco complexa, né? Todo esse caos que está acontecendo no Oriente Médio tem um porquê, tem uma consequência e tem um ganho. O ganho é unicamente, exclusivamente de Donald Trump e de Netanyahu, que os dois querem permanecer no poder. Um não quer se desestabilizar, né? E quer conquistar mais espaço no Oriente Médio, que é o Donald Trump, e não quer brigar com seus aliados da Arábia Saudita e tudo mais, que não estão felizes. E o Netanyahu quer ganhar mais tempo para poder continuar no governo, prolongar a guerra e fazer aquela grande Israel, mesmo que ele ache que isso é só uma meta, talvez até quase que impossível, né, de se fazer, mas isso faz com que ele sonhe e continue propagar essa fake news, né? E com isso ele acha que está fazendo com que o povo deles lá acreditem e continue mesmo morrendo ou se sufocando dentro de um bunker, que é mais incrível. Ele não deixou nem cidadãos irem embora do país, ou seja, queria matar todos lá para fazer mais o jogo da vítima ou
não perder o país. Mas, na verdade, o Netanyahu não gosta do país dele, ele não gosta de palestinos, não gosta do país dele, não gosta de nada, ele só quer ficar no poder mesmo, enfim, marcar uma era dizendo que ele foi o cara que foi o primeiro, sabe, a fazer a grande Israel, como o cara que foi para a Lua, o primeiro que fez lá o Estado de Israel, então ele quer ser o Menachem da vida, ele quer ser um cara lá do começo da história deles, do genocídio palestino. Então, eles querem ser, enfim, marcar uma época e, ao mesmo tempo, de lavada, se conservar no poder e, assim, ficar intocável. Porque imagina se ele consegue um poder que ele acha que vai ter, ele acha que ninguém vai poder tocar ele jamais. Então, que a prisão, ele vai se tornar um herói, né? Da prisão a um herói, como foi Donald Trump quando ganhou as eleições, porque aqui as leis são assim, se você é um bandido, você pode ser presidente, né? Então, a gente sabe como que são as coisas. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a esclarecer sobre essa questão para vocês, colocar um pouco no meu ponto de vista de tudo que eu ouvi, de todas as notícias que eu li. Eu tentei fazer um resumo mais basicão, que vocês vão encontrar também por aí, mas tentei falar de uma maneira, em 20 e poucos minutos, agora eu vi, tudo o que aconteceu na região, o que está acontecendo até agora. E, por favor, gente, não se enganem, tá? E nem fiquem com pena de Israel, tá? Porque o que eles fazem continua ainda, não vamos deixar de olhar para Gaza, porque lá tá morrendo pessoas, tá morrendo muita criança, e o número tá subindo muito, e eles querem exatamente isso, tirar nosso foco e fazer com que mais crianças morram, sendo no Irã ou na Gaza. E isso para além de ser contra o Islã, para além de ser para a Grande Israel, isso é um holocausto, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, eu espero que vocês estejam um excelente domingo, segunda-feira, e uma boa semana para vocês e até breve. Eu fui, não deixa de se inscrever, compartilhar e deixar o like, não é? Tá? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.